Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. História da Filosofia Política, volume 2, Nascimentos da Modernidade, do Instituto Piaget, direção de Alain Renaud. Esta obra aqui, ó. A decomposição do universo antigo fez emergir nos séculos XVI e XVII os valores da liberdade e da igualdade. Ora, este movimento efetua-se no próprio quadro que ilustra o regime anterior da tradição. A componente religiosa, mais particularmente a cristã, Santo Agostinho, Guilherme de Ockham, que assim desempenhou um papel essencial, muitas vezes esquecido, na formação do individualismo político. Neste aspecto, o homem do humanismo moderno afirma-se como aquele que não pretende receber as suas leis, quer da natureza das coisas, quer de Deus, mas pretende criá-las a partir de si próprio. É sobre esta afirmação do homem que este volume se debruça, mostrando em que base as opções da revolução justnaturalista se operou e tomou por normal o direito subjetivo. Esta obra pretende realçar a forma como as sociedades se conceberam como auto-instituídas, de acordo com o emblema do contrato social que, de Hobbes a Montesquieu, de Maquiavel a Spinoza, a maioria dos filósofos políticos se dedicaram a aprofundar e a discutir. O Alain Renaud, autor de uma obra considerável de filosofia política, ensina essa disciplina na Universidade de Paris IV, na Sorbonne, autor de várias obras, das quais o Instituto Piaget publicou, como A Era do Indivíduo e Alter Ego. Contribuíram para este volume Benoît Beyet, Dirick, Jean-François Courtine, Luc Foisnet, Fusca Marianzini, Jürgen Mietke, Alain Renaud, Tsvetan Todorov e Yves Charles Arkin. Vamos à dinâmica do individualismo, né? Liberdade, igualdade, subjetividade. Está fora de questão contestar a fecundidade heurística desse paradigma individualista. Em contrapartida, é permitido inquietar-nos com alguns dos seus possíveis efeitos perversos, característicos de derivações inerentes a toda abordagem explicativa, quando, de certa maneira, aturdida pelo sucesso das suas hipóteses, ela se torna demasiado sistemática. Esta apreciação das sociedades modernas pode efetivamente contribuir, também ela à sua maneira, pelo menos alguns dos seus manejamentos menos prudentes, para produzir uma nova cegueira em relação à complexidade do moderno enquanto tal. Já evocamos no prólogo do nosso primeiro tomo a maneira como Benjamin Constant opunha, em 1819, a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. Como a independência de um indivíduo relativamente ao corpo coletivo se opõe à sua sujeição à cidade. De acordo com esta representação, retomada seguidamente por Tocqueville, a história das sociedades humanas aparece pautada por uma oposição binária em relação à qual nos podemos perguntar se o que ela tem de cômodo para distinguir o moderno do antigo não se paga com uma compreensão simplista da modernidade. Com efeito, ela não provoca o emergir da independência como valor-chave do individualismo moderno, senão ocultando um outro valor, também ele moderno, que, paradoxalmente, o individualismo pressupõe ao mesmo tempo que contribui para pagar, a saber, o valor da autonomia. Se é este o caso, temos de que invocar para pensar a história da cultura ocidental e para inscrever nela a história da filosofia política, não uma lógica com dois termos, sujeição antiga por um lado e independência moderna por outro, mas muito mais uma lógica com três termos, sujeição, autonomia e independência, da qual nos seria preciso compreender que os dois últimos são, cada um à sua maneira, modernos. Caso em que pensar essa história não poderia limitar-se a compreender como é que os antigos, como é que os modernos conseguiram distanciar-se e até mesmo romper com as concepções antigas, mas exigiria também que interrogássemos o que, sobre a representação da liberdade, pôde de alguma forma dividir os modernos entre si, para que pudesse surgir contra o princípio antigo, a valorização propriamente individualista da independência relativamente ao coletivo, seria com certeza preciso desde logo se tivesse desmoronado a visão de um universo em que o ser humano não era de forma nenhuma tido como a fonte das suas normas e das suas leis. Este desmoronamento, que evocaremos no preliminar da segunda sessão, faz emergir a modernidade através da rupção do humanismo, entendido como a concepção e a valorização da humanidade enquanto capacidade de autonomia. Quer situemos a teorização dessa emergência em Descartes, como depois de Hegel o faz Heidegger, ou como propõe o Cassirer em Giordano Bruno e Pico della Mirandola, subsiste o fato que o homem moderno se vai pensar como a fonte das suas representações e dos seus atos, como fundamento subjectum deles, ou ainda como seu autor.
decidindo não receber mais as suas normas e as suas leis, nem da natureza das coisas, nem de Deus, resolverá fundá-las ele próprio na sua razão e na sua vontade. Assim, as sociedades modernas conceber-se-ão como auto-instituídas por oposição às sociedades em que a tradição, logo a autoridade radical do passado, era o que fundamentava a autoridade. É unicamente sobre essa base que se pôde instaurar o individualismo, encontrando nela, por assim dizer, a sua condição necessária, mas de forma nenhuma sua condição suficiente, a qual exigia ainda um outro nascimento da modernidade, ou o nascimento de uma outra modernidade, proporcionando novos deslocamentos intramodernos na relação com a lei. No coração da modernidade, simula-se com efeito uma dinâmica que as oposições binárias do antigo e do moderno não permitem compreender, aprender. Na perspectiva do humanismo, a valorização da autonomia admite perfeitamente a ideia de uma submissão a uma lei, a uma norma, desde que elas sejam livremente aceites. O esquema contratualista, que nesse sentido é preciso reafirmar como intrinsecamente moderno, exprime precisamente no terreno jurídico-político, como veremos, essa submissão a uma lei que nos foi dada por nós próprios. Em contrapartida, quando se coloca em funcionamento o ideal de independência, tão bem descrito por Constant e Tocqueville, surge uma cultura que, tendencialmente, já não se acomoda com uma tal limitação do eu e visa, pelo contrário, a afirmação pura e simples deste como um valor imprescritível. A normatividade autofundada da autonomia tende, então, a substituir-se um puro e simples cuidado de si. Correlativamente, a procura de uma comunicação em torno de normas partilhadas tende a ser substituída pela cisão do público e do privado, o culto das felicidades particulares e a deserção paralela do espaço público. É certo que deveríamos igualmente relacionar na sua comum oposição à liberdade dos antigos, ao universo da tradição e da hierarquia natural, a autonomia e a independência, o humanismo e o individualismo. Mas seria preciso também, uma vez que existem três termos, sujeição, autonomia e independência, aprender a diferenciar entre os modernos o humanismo como valorização da autonomia e o individualismo como valorização da independência. Contra todas as visões homogeneizantes da modernidade, portanto, tratar-se-ia hoje de fato de compreender como é que, no quadro definido por esta irrupção dos valores da subjetividade e da autonomia, o princípio de individualidade entrou em concorrência com o da subjetividade, veiculando consigo a perspectiva de uma relação ainda renovada com a lei ou com a norma, aquela que exprime o deslocamento de uma ética da autonomia para uma ética da independência. Tratar-se-á de um desvio progressivo, essa é a concepção que eu privilegiei em ler de indivíduo, A segunda eventualidade parece-me hoje merecer ser levada em linha de conta, mesmo se a perspectiva de uma tensão consubstancial à modernidade se acomoda com a possibilidade de que tenha havido momentos graças aos quais essa tensão pôde aumentar ao ponto de aflorar a ruptura, ou de uma tensão imanente à representação moderna da liberdade. Alguns dos estudos aos quais correspondem os capítulos deste volume devem permitir ao leitor formar a sua opinião sobre este tema. Pelo menos está patente que o indivíduo se afirma aqui incontestavelmente como uma figura do sujeito, no sentido que o individualismo não se poderia desenvolver a não ser nas condições que foram as da modernidade, a saber, a instalação do homem como valor próprio no mundo não intrinsecamente hierarquizado. Também o individualismo constitui, num certo sentido, uma dimensão do humanismo moderno, mas uma dimensão unicamente evanescente de um humanismo do qual ele, ao afirmar-se, sempre pressupondo, tende a fazer desaparecer sua própria substância, porque a dinâmica da modernidade, ao confrontar sutilmente, sem dúvida, desde o próprio momento do seu arranque, o princípio de autonomia com o princípio da independência, carregava consigo a perspectiva de uma dissolução dessa esfera de normatividade supraindividual que nós chamamos cultura, em torno da qual, tal era, desde o Renascimento, o essencial do humanismo, a humanidade procurava constituir-se e reconhecer-se como tal, como intersubjetividade. Ainda mais precisamente aquilo que, desde esses nascimentos da modernidade, o individualismo tendia a minar, não retendo outro valor a não ser o da afirmação do eu. Paradoxalmente, uma vez que procede dela a própria exigência de autonomia, logo também a ideia de sujeito que exprime essa exigência. Tão fortemente expressa na ótica contratualista, segundo a seção no capítulo 3, a perspectiva de uma submissão a leis que eu próprio me impus pressupõe com efeito a referência possível a uma tal ipseidade do eu próprio, colocada como distinta daquilo que em mim se submete a ela.
O ideal humanista de autonomia, portanto, exigia em mim a definição de uma parte de humanidade comum, irredutível à afirmação da minha singularidade única, e a qual a minha singularidade se deve submeter em contrapartida. Era isto que, por definição, o individualismo tendia a negar ao colocar desde os seus preâmbulos nominalistas, na primeira seção do capítulo 2, que não existem senão diferenças irredutíveis, e abrindo a via que permitira um dia pensar que são as próprias diferenças que devem fazer lei e definir o seu valor. Então, isso é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que vocês têm achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.